Oi pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, agora eu vou explicar um pouco relacionado aos conteúdos em si, exemplificando eles, fazendo alguns cálculos, mostrando para vocês. O primeiro ponto que eu quero identificar aqui com vocês é que nós vimos anteriormente que existe o calor sensível, vai ser a fórmula principal que nós vamos estar utilizando, que é essa aqui, conhecida como fórmula do Ki-macete. Nós vamos ter a quantidade de calor, que é transferida, nós vamos ter a massa, o calor específico e as variações de temperatura. Ou, de uma forma mais bonitinha aqui, calor específico, massa, calor específico e variação de temperatura. Então, a quantidade de calor é massa, calor específico e variação de temperatura. Ou, se o problema disser para a gente que a capacidade térmica de um corpo ou de uma substância vai ser esse C maiúsculo no lugar da massa e do C minúsculo. Bom, voltando para cá, a gente tem que entender o seguinte, que quando a quantidade de calor aumenta, significa dizer que a substância ou o corpo ganhou calor. Se a quantidade de calor for negativo, significa dizer que ele perde ou cede calor. Um ponto interessante é que na troca de calor, a gente está calculando a soma de todas as trocas individuais que um corpo ou uma substância pode ter. Ou seja, é a soma da quantidade de calor de todos os corpos envolvidos no problema. E, resumidamente, na conservação, nós vamos ver que a quantidade de que entra mais a quantidade que sai tem que ser nula. Ou seja, a conservação de energia, como a gente viu anteriormente, diz pra gente que a quantidade que sai tem que ser exatamente igual à quantidade que entra, pois aí há uma conservação de energia. Esse aqui é só um mapinha para a gente entender a parte do calor latente e a parte do gráfico. A gente vai estudar num outro momento. Por enquanto é só estudar o calor sensível, que é essa fórmula principal aqui que nós temos. Os exemplos serão o seguinte. Primeiro exemplo. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a temperatura máxima do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença de escala em Fahrenheit e depois em Kelvin? Então, simplesmente é o seguinte. Em Fahrenheit, nós vamos aplicar essa fórmulazinha que é um pouco mais difícil. Porém, primeiro eu vou passar o 9 multiplicando. Então, passando 9 multiplicando, fica do outro lado F menos 32. Depois passar o 32 que está subtraindo, somando. Ou seja, o grau Fahrenheit vai ser 9 vezes 60, que está em graus Celsius, dividido por 5 mais 32. Resolvendo essa continha, encontramos o valor de 140 graus Fahrenheit. Para Kelvin é bem mais fácil, porque é só adicionar 273 utilizando a fórmula, ou seja, 60 mais 273, 333. Logo, fazer conversão de temperatura é só aplicar na fórmula e fazer o cálculo. Difícil é decorar a fórmula, porém, é o treino. O segundo exemplo é um exemplo sobre o calor específico. Olha só, se um corpo de capacidade térmica igual a 25 calorias por grau Celsius recebe calor de uma fonte durante 20 minutos com taxa constante de 50 calorias por minuto, ele sofre uma variação de temperatura em graus Celsius igual a quanto? Essa é uma questão de múltipla escolha, mas por conta do espaço aqui eu omiti as alternativas. Mas o que é importante é a gente pegar os dados. Os dados são o seguinte: a quantidade de calor que ela vai ser igual a 50 vezes os 20 minutos. Se fosse, não falasse os minutos, se fosse um instante, seria só 50, mas por 20 minutos vai ter um acúmulo aí de 1000 calorias. A capacidade térmica indicada na questão aqui em cima é de 25 calorias por grau Celsius. Aplicando na fórmula, que é quantidade de calor igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Como eu quero saber a variação de temperatura, eu passo a capacidade térmica dividindo. Logo, 1000 dividido por 25 dá 40, ou seja,
A variação de temperatura nesse momento é de 40 graus Celsius. O exemplo 3, ele diz o seguinte: em um laboratório de física, uma amostra de 20 gramas de cobre, ou seja, massa, recebeu 168 calorias. Calorias é a unidade de quantidade de calor, quantidade de calorias de calor de uma determinada fonte térmica. Sabendo que o calor específico é 0,093, determine a variação de temperatura sofrida pela amostra. Bom, aqui a gente pode colher os dados, quantidade de calor, massa e calor específico, pegar a fórmula da quantidade de calor, aquela mais geral, a última de calor sensível. Como eu quero saber novamente a temperatura, eu passo o MC dividindo, depois substituo os valores. A quantidade de calor é 186, massa é 20, calor específico 0,093. Multiplicando aqui embaixo, o valor vai dar 136 dividido para 1,86 e essa divisão vai dar 100 graus Celsius. Simples, só substituir na fórmula e resolver. Exemplo 4. Se um corpo de capacidade térmica igual a 25 calorias por grau Celsius recebe calor de uma fonte durante 20 minutos, que é a mesma questão, então, na verdade, essa questão eu vou estar mudando o enunciado dela e mandando para vocês, tá? Eu esqueci de colocar o enunciado na questão e aí eu não quero editar o vídeo e muito menos começar de novo. E é a seguinte: nessa questão há uma variação de temperatura de 1.200 calorias. A massa do problema foi de 200 gramas. A variação de temperatura é de 50 por menos 20, igual a 30 graus Celsius. Como eu tenho, eu acho que a questão deve estar por aqui. Procurar essa questão por aqui. Deixa eu pesquisar aqui. Bom, vai demorar para eu achar ela, então deixa aqui. Eu vou mandar o enunciado direitinho para vocês. Mas simplesmente do enunciado vocês vão pegar o seguinte: a quantidade de calor vai ser de 1.200 calorias, a massa vai ser de 200 gramas e a variação de temperatura vai ser de 30 graus Celsius. E aí, usando a mesma fórmula, a gente consegue calcular o valor do calor específico, já que eu tenho a informação da massa, do calor sensível, da variação de temperatura. Substituindo na fórmula e resolvendo a multiplicação e divisão, a gente encontra que vai dar 0,2. Aqui é importante frisar o seguinte, que no primeiro ponto aqui, o foco que eu estou colocando para vocês é entender um pouco o contexto específico de entender o que é temperatura, o que é calor, qual que é a diferença entre os dois, equilíbrio térmico, o que é calor específico, calor sensível, o que é capacidade térmica, para jogar isso em fórmulas e resolver. Na semana que vem, provavelmente, ou na quarta-feira, eu vou estar enviando um vídeo para vocês explicando um pouco mais de teoria, com alguns exercícios teóricos em relação a tudo isso que a gente viu até agora. A gente está vendo um pouco de cálculo, aprender um pouco a calcular, e observe que, por mais complexos que esses cálculos possam parecer, é uma única fórmula para as escalas termométricas, tem duas, mas uma única fórmula para calcular a questão do calor e as reações que a gente pode estar calculando nas questões. Então, é bem tranquilo, é só ter cuidado na hora de substituir. Vejam e revejam esse vídeo e o anterior, e qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Observe que a atividade vai ser mandada no grupo, então tenham zelo pelas atividades e pelas questões que a gente vai estar fazendo, ok? Até mais e se cuidem.